Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Sejam bem-vindos. Estamos aqui para adorar, engrandecer, louvar, bendizer o nome do nosso Deus. Celebrando sim, pelos 17 anos da Igreja Cristã Nova Vida aqui em Laje, mas como tenho dito, não festejando, porque não ainda nos encontramos nesse ambiente de festejar, no sentido de ter toda aquela expansão de alegria. Então não estamos festejando no sentido de fazer festa. Temos sido solidários a tantos, a nós mesmos, que também temos perdido pessoas especiais no nosso contexto, quanto corpo de Cristo, quanto família, quanto amigos. Então por isso não estamos festejando, mas isso não nos impede de celebrar culto ao nosso Deus, engrandecendo o seu santo nome, agradecendo por esse lugar que nos abriga, que nos acolhe, onde aqui somos fortalecidos, dentro do contexto da comunhão, da unidade, principalmente no que se diz respeito à ministração da palavra de Deus para o fortalecimento da nossa fé. Então, por isso, não vamos deixar de celebrar culto ao nosso Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 19. Esse salmo também que é tremendo, fala da importância da palavra de Deus em nossas vidas, ela que é perfeita, Aliás, tem até um corinho aqui, Luana? Luana, passamos a explorar a Luana, Luana conhece, já tocou, Se você tem aí mais de 25, uns 30 anos de nova vida, você já tocou o Salmo 19, os versículos de 7 a 10. Mas vamos ler a partir do verso 1. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. Aí começa a falar da excelência da palavra, quando no verso 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Coloque a sua Bíblia no banco. Vamos ser gratos a Deus pela excelência da sua palavra, da sua presença, que nos fortalece, que nos dá paz e nos dá a oportunidade de servir ao Senhor. Feche os seus olhos. Pai amado, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Do contrário, não teríamos nem a oportunidade de entrar neste lugar. Mas como o próprio salmista reconheceu acerca até mesmo da dificuldade de discernir e reconhecer todos os seus erros, mas ele disse:
Absolve-me, Senhor, daquelas que são ocultas. Então, ó Deus, não há outra maneira de chegar diante de Ti, se não for com um coração quebrantado, ó Deus, com o espírito contrito e sim com constrangido, como Davi disse, abrindo o coração, confessando os seus pecados, buscando o arrependimento, para que então possamos levantar as nossas mãos no santuário e bendizer o Seu nome. Ah, Deus, santifica, purifica as nossas vidas, para que as palavras de nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis diante de Ti, e o nosso louvor seja realmente um louvor puro, que exalta, que glorifica, que bendiz e exalta a Tua presença. Seja com Teu povo, honre a fé de cada um dos Seus servos, de cada um daqueles que aqui se encontram e vieram essa manhã para bendizer o Teu nome neste lugar. Nós assim agradecemos por essa rica oportunidade. Receba os louvores, fale ao nosso coração por intermédio da Tua palavra e edifica-nos, pois assim te pedimos ao entrar por essas portas, na oportunidade de celebrar culto a Ti. Amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor, vamos bendizer a Sua presença e engrandecer o Teu santo nome. O Deus que nos vê quando o homem não nos vê. Quantas não são as vezes em que assim nos encontramos, perplexos, angustiados, aflitos. Será que o Senhor não me ouve? Será que esqueceram de mim? Bom, muitos podem esquecer. Em Isaías, Deus, usando a figura materna, Ele diz, ainda que uma mãe se esqueça, de amamentar o filho, jamais o Senhor se esquece de nós. Então, Ele nos vê, Ele nos enxerga, os olhos deles estão sobre nós. Vamos louvá-lo. Consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, eu já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar. Por quê? Quem Ele é a igreja? Pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar.
confesso, eu já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Você pode erguer as suas mãos e dizer: Pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Pois tu és o Deus Que me vê no oculto. Tu és o Deus quem me vê no secreto. Tu és o Deus quem me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Glória a Deus. Aleluia. Bendita a tua presença que nos conforta. Que não é que nos dá a sensação de segurança, não. Nós estamos seguros em Ti, Jesus. Rocha de nossas vidas, fortalecedor. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor não se faz surdo diante do nosso clamor. O Senhor não se faz de cego diante das nossas atribulações e problemas. As suas mãos não estão encolhidas para que não possa nos socorrer e nos abençoar. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus. E às vezes, mesmo quando nos sentimos como se fosse um tronco, um pedaço de galho caído, deixado. Circunstâncias da vida às vezes nos faz sentir assim solitário. Mas é a presença do Senhor Jesus, é o cheiro das águas, porque aqueles que estão plantados junto à corrente das águas, diz a palavra do Senhor que no devido tempo dará o seu fruto. E é essa presença que nos envolve, que nos fortalece dia após dia, e é nele que os nossos olhos devem estar fitos, igreja. Neste momento em onde nós adoramos, onde nós louvamos, não apenas cantamos uma canção, mas fazemos dessa canção uma oração, fazemos dessa canção realmente o nosso momento de culto, onde ao mesmo tempo em que adoramos, rasgamos o nosso coração para engrandecer e bendizer, porque o culto é para Ele, é para agradá-lo, mas ao mesmo tempo externamos e mostramos a nossa humanidade, quanto nós dependemos e precisamos desse Deus, que vê, que nos enxerga, que nos restaura, que nos fortalece. E assim, ao cheiro das águas, brotarão, como planta nova, oh, aleluia, assim seremos, por causa da Tua presença em nós. A esperança para você, creia nisso, aleluia. Marcado pela dor.
Creia nisso. A esperança para você. Aleluia. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão. Que maravilha, Jesus! Não cessarão os seus frutos e viverá. Oh, aleluia! Venha sobre nós, ó Deus, essa manhã. Teu povo que chama pelo teu nome, que reconhece também as suas limitações, por que não dizer os momentos de fraqueza, de dores, mas aqui estamos, Senhor, ansiando pela tua presença, pois a sua presença nos alimenta, nos nutre e nos fortalece. Nós cremos nessa esperança viva. Aleluia! O cheiro das águas brotará, como planta nova florescerão, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos. Das águas, cheiro das águas brotará, como planta nova florescerão, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverão, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos. Você crê nisso? Então glorifique, creia, confie. Assim Ele faz. A esperança em Cristo, a esperança no Senhor. Ainda que o cenário, ainda que notícias, ainda que se levante toda e qualquer situação contrária, nós sabemos em quem nós temos crido, igreja. Nós cremos naquele que é o Senhor, que domina todas as coisas. Ele está conosco, Ele é o Emanuel, o Deus que se faz presente. Ele habita em nós através da pessoa do seu Espírito. Ele está aqui, igreja, e nós adoramos o teu santo nome e bendizemos a Ele que vive e reina para sempre.
Glória a Deus, aleluia. Bendita a tua presença. Aralabassuricaria. Tirianda, lamanturianda, alabassuricaria. Glórias sejam dadas a ti, Jesus. Incomparável és. O seu amor, a tua bondade, as suas misericórdias que se renovam a cada amanhecer. Como na manhã desse dia, oh igreja, como o ar que nós respiramos, tão certo como o ar que nós respiramos, Ele está aqui, e a sua misericórdia está sobre nós, e este amor não cessa, não obstante as nossas falhas, a nossa incapacidade de se manter fiel em todo tempo, não obstante os nossos momentos de insensatez, onde falamos o que não deveríamos ter falado, mas ainda assim esse amor se derrama sobre nós, se derrama sobre a tua vida, se derrama, a sua misericórdia se renova a cada instante, nos dando a oportunidade, porque ainda é chance, ainda é tempo de aproveitar e agarrar essa oportunidade de um Deus que nos chama para uma comunhão plena com Ele. Aralabassuricaria. Obrigado a Deus, obrigado. Bendita a tua presença, eis aí a tua igreja, o teu povo. Vem ao encontro de cada coração nessa manhã. Ministra sobre nós, ó Deus, ministra sobre nós. E que assim o seu poder seja derramado, liberado, para, ó Deus, dinamitar todo o mal e fazer cair por terra, e assim sermos restaurados por esse amor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vamos louvar com esse hino, o grande amor do Senhor, Ele nunca cessa. Aleluia. Grande amor do Senhor nunca cessa. Se a gente não preparou a transparência, Ele não. Você pode fechar os seus olhos e adorá-lo, porque aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Se renovam todo dia, cada manhã. Fiel e grande és tu, Senhor. O profeta, ele disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele falou das misericórdias do Senhor, que se renova a cada amanhecer. Grande amor do Senhor nunca cessa. Suas misericórdias não chegam ao fim. Obrigado. Se renovam todo dia, em cada manhã. Fiel e grande és tu, Senhor. Fiel e grande és tu, Senhor. Fiel e grande és tu. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Receba os louvores, os cânticos que entoamos a ti, reconhecendo quem tu és e o quanto nós dependemos de ti. Adoramos o teu santo nome. Amém e amém. Louvado seja Deus. Tem uma cena aí para o seu irmão, antes de você se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Bendita a presença do Senhor que nos alegra, que traz paz ao nosso coração. Nós louvamos a Deus por isso.
Aleluia. Aleluia. Daqui a pouco nós vamos, né, ouvir a palavra, né? Não temos revelado quem é o pastor, mas você já pôde vê-lo aqui essa manhã, né? Mesmo com máscara, não tem como não reconhecer, né? E vai estar nos abençoando. Estamos nesses dias, né, dividindo os públicos, um grupo vem pela manhã, o outro à noite. Você tem tido a liberdade de escolher o melhor horário para você, não deixar de cultuar, mas o culto de logo mais, durante a semana, vai ser disponibilizado. Nós não estamos fazendo ao vivo, mas estamos gravando e colocamos nos grupos para que você tenha a oportunidade de ouvir, né, quem é o outro pastor misterioso que vai estar falando logo mais, né? Mas que você mantenha o seu coração sempre aí atento, buscando a presença de Deus. Quero aqui reforçar a questão das nossas noites de terça-feira, que tem sido muito bom, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela presença dos irmãos, né? Há dias de terça-feiras que temos tido até uma presença maior do que do próprio domingo. Eu fico feliz porque é a oração que deve realmente estar presente, envolvido, né? Todos os cultos são importantes, não é o culto mais importante, né? Mesmo o dia que nós estamos aqui para participar da ceia, mas a ceia ela não se resume num único dia, é aquilo que nós vivemos e buscamos a cada dia para que aquele momento seja um momento maior na nossa vida. Mas é bom quando começamos a ver esse despertar para a oração. E nós já vamos agora então para a quarta semana que estamos orando pela família, estamos intercedendo pela sua família, então não abra mão da sua família. Já vimos aqui alguns personagens, e o nosso lema, o tema nesses dias tem sido, pastor Emerson, foque em casa, não é fique em casa não, é foque em casa, foque na sua casa, foque na sua família. E para você focar na sua família, não fique em casa, venha terça-feira para a gente orar, e tem sido edificante, fortalecedor, né, para nós. É importante esse momento, ainda que a oração que Jesus ali orienta, ensina que o Pai vê em secreto, é quando você está lá no seu quarto, mas nós vemos na história da igreja, dentro da própria palavra de Deus, os grandes momentos de movimento, do mover de Deus, onde havia essa coletividade, no mesmo propósito, unidos no mesmo lugar. Foi assim no Pentecoste, estavam todos reunidos e ali, né, o Espírito Santo desceu sobre o povo, abençoando de forma tremenda. Foram outros momentos da igreja que ela teve a necessidade de perseverar em oração, juntos. Então, que bom que você tem vindo, e se você ainda não veio, estamos orando pela família, né? Aproveitando as 5, né, premiado esse mês com 5 terças-feiras, estamos utilizando todas elas para orar pela família. Foque em casa, foque na sua família, né? Então, conto aí com a tua presença na próxima terça-feira, às 19h30. Bom, vamos louvar a Deus com as nossas finanças, entregando ao Senhor aquilo que lhe é devido. Quero agradecer aos irmãos, né, pelo desprendimento, além, né, do dízimo das ofertas na campanha do quilo, tem sido de grande importância para suprirmos as necessidades, fora outras situações que têm tido a urgência, né, diante de um imprevisto, de um momento de socorrer com a medicação, pagando uma conta de luz, suprindo. E eu louvo porque as ofertas também têm nos dado a oportunidade de fazer isso. São tempos difíceis, precisamos, né, ajudar, abraçar uns aos outros e socorrer aqueles que têm precisado, né, do nosso socorro, tá ok? Então, se você trouxe de casa o seu envelope e desejar trazer aqui à frente, fique à vontade, você pode, assim, depositar aqui no gasofilácio, e depois nós estaremos orando. Glória a Deus. Oremos. Senhor, nós rendemos graças a Ti, te louvamos por essa oportunidade de demonstrar a nossa fidelidade, gratidão por aquilo que o Senhor tem nos permitido, ó Deus, ter, adquirir e administrar no nosso dia a dia, quanto família, quanto, ó Deus, os investimentos, responsabilidades que temos diante de compromissos. E nos alegra, ó Pai, poder estar aqui à frente, reconhecendo quem é o provedor, quem é aquele que nos
viabiliza, possibilitando tudo aquilo que nós temos podido realizar. Obrigado. Então, ao entregarmos os dízimos, mantendo a fidelidade e sendo generosos nas ofertas, seja elas com os mantimentos para o projeto Ágape, ou até mesmo, ó Deus, as ofertas em espécie para a obra missionária e o socorro de tantas famílias diante de outras situações e nuances que têm surgido, demandas. E se não fosse, ó Pai, o comprometimento, a generosidade do teu povo, ó Pai, graças ao seu agir em nosso coração, porque o bem vem de ti, o desejo de fazer o bem vem do Senhor, e assim o povo tem retribuído. E essa é a nosso espírito ao trazermos dízimo e oferta, é de gratidão, de louvor, de reconhecimento da dádiva, do amor de Deus, do Senhor que supre as nossas necessidades. E assim ofertamos e entregamos a Ti dízimos e ofertas. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus continue abençoando a sua fonte de renda, a sua vida financeira. Ok? Deixa eu preparar aqui, botar minha máscara. Aqui. Em breve esse ritual aqui vai acabar esse ritual. Por enquanto a gente está aí, respeitando, né? Mas está terminando esse ritual. Bom, a cada domingo nós temos tido a oportunidade nesse mês de estar recebendo, não um pastor diferente, novo, que nunca veio aqui, mas aqueles que fazem parte dessa história, que também tem a sua contribuição neste lugar, e assim tem nos edificado e nos abençoado. Mas você tem descansado um pouco do pastor Alain, a não ser aqueles que têm vindo nas terças-feiras, que bom, que feliz. Não é porque eu falei, vocês vão ter um descanso do pastor Alain durante o mês, não vai ouvi-lo pregar aos domingos. Mas se de saudade vem na terça-feira, que bom que você tem vindo na terça-feira para orar pela sua família. Não é nem para ouvir o pastor Alain, né? Para orar pela sua família. E nós temos assim recebido cada pastor, a cada domingo, mandando, até mesmo em função dessa questão, né, de obedecer, distanciamento, e não poder contar com todo o público de uma só vez, eu não tenho nem revelado os pastores, mas tenho disponibilizado nos grupos o tema das mensagens, o título, para que você já possa ir ali analisando e vindo participar. Mas como eu disse, depois, aqueles que não vieram pela manhã vão ter a oportunidade de ouvir a gravação durante a semana, e você que não puder vir à noite, vai também ouvir a mensagem. Mas, numa data de aniversário, é importante a gente sempre destacar, né, a questão da história da igreja, né? E essa igreja, ela é construída por um ato de generosidade de muitos irmãos. Desde aqueles, como o pastor Antônio costuma contar a história das irmãs que cavaram, né, as sapatas da igreja, mas de cada pastor que teve a oportunidade de orar, de interceder e nos abençoar. E quando o pastor Antônio pediu para que eu ficasse aqui, já ministrava aqui nas noites de quinta-feira, pela manhã, onde o culto era lá embaixo, sempre dando ali uma série de estudo, uma delas foi até o Pai Nosso. Mas aí quando então o pastor Antônio pediu para que ficasse, o pastor Emerson, diante dos seus compromissos, que hoje, graças a Deus, está aí, livre, né, da questão militar, combateu o seu combate lá, né? Ainda tem muita coisa aí para combater o combate da fé, mas acerca do militarismo, ele cumpriu lá todas as suas exigências do tempo que é determinado. Então, mas na ocasião, há 16 anos, né, que a igreja vai fazer 17, mas há 16 anos atrás não foi assim. E diante de algumas nuances, de OM, de distância, de locomoção, ficaria assim inviável estar à frente na regência da igreja. E assim eu passei a assumir, mas encontrando um lugar bem alicerçado, bem estruturado. E é fácil você dar continuidade a um trabalho que ele começa bem, né? E foi assim, encontrando esse trabalho, junto aí pastor Antônio, pastor Emerson, que esteve durante um tempo, no início aqui do trabalho,
fundamentando, lançando os alicerces, que nos dá essa tranquilidade, e assim me deu para dar continuidade à obra neste lugar. Então, mesmo que você conheça o pastor Emerson, está acostumado com o pastor Emerson dá até para ele fazer aqui uma abertura, se ele fizesse um negócio ali com o rapaz aqui do terreno do lado aqui atrás, ele já vinha direto, né, não precisava nem ter o problema, né? Acho que é o único pastor quando vem aqui, não precisa de vir de carro, né? A não ser que ele queira mesmo, então, não vou gastar um pouco, mas é um lagiense, né? Está aqui sempre conosco, mas eu faço questão, né, por uma valorização, não que ele precise disso, mas de um reconhecimento daqueles que são os nossos amigos, onde nós vivemos nessa harmonia, abençoamos, torcemos pela felicidade dos outros, né? Foi muito bom, eu me emocionei recentemente no casamento do Lucas, do filho dele, e nós temos essa coisa de celebrar, se alegrar com a conquista dos nossos amigos, né? Então, por isso que eu gasto esse tempo, né, para falar de um pastor que, mesmo que você conhece o histórico, a vivência, teve alguns aqui que estão há 17 anos, teve a oportunidade de conviver com o pastor Emerson, mas para que você sempre possa ter na sua memória a história e como que se constrói um trabalho, uma denominação. Nós não somos cavaleiros solitários, nós usamos as nossas mãos, damos as mãos uns para os outros, para que o reino de Deus seja glorificado. A glória nunca é de um homem, a glória sempre será de Deus, mas Deus usa homens, Deus usa pessoas, como usa você. Você é um instrumento na mão de Deus. Então, hoje o nosso pastor, por enquanto ainda mascarado, né, vai estar nos abençoando aqui com a palavra de Deus, tá bom? E que você seja edificado pelo pastor Emerson, né, que tem tudo a ver com essa história da nossa igreja, desse aniversário, tá bom? Eu vou pedir, a princípio, só os adolescentes para ficarem de pé. Os adolescentes, por favor. Pastor Emerson, pode vir para cá. Eu só fiz questão porque eles estão dentro de um projeto que nós reiniciamos, dessa questão de um resgate, né, de valorizar essa turma, que, né, que bom que eles estão vindo, né? Hoje, vocês vão estar sendo acompanhados pela irmã Alessandra, né, que vai estar dando a lição para vocês, né? Tadeu hoje tinha uma missão, e a lição vai ficar para a Alessandra estar abençoando vocês. Mas eu gostaria que o pastor Emerson pudesse estar vendo, eu sei que vocês vão descer agora, mas tem vindo e acompanhado, tá bom? Vocês podem descer, obrigado pela presença. À noite, vocês vêm no culto, tá bom? Estou liberando vocês lá para a lição de vocês, para não interromper o processo, mas à noite, venham no culto, tá bom? Bom dia, amados. Muito bom estar aqui. A nossa história, e quando digo a nossa história, estou falando minha e do pastor Alain agora, ela nasceu muito antes do episódio Igreja de Lages, né? Eu vou trazer aqui a memória rapidinho, porque falar de história, já que ele comentou história, e eu estou olhando atentamente para o relógio, não vou me delongar muito nessa contagem de história, mas a minha história com o pastor Alain começa lá em Paracambi. Tá, gente? Só para vocês entenderem, a gente não se conheceu em Lages não, na igreja de Lages, né? Quem está mais tempo conosco, quem sabe disso. A gente, né, Claudeci? A gente se conheceu em Paracambi, quer dizer, eu o conheci em Paracambi, que quando eu cheguei em Paracambi, o pastor Alain já estava. Era líder dos introdutores, né? E eu recém-chegado na igreja, olhei todo aquele trabalho, aquele empenho dos irmãos, eu falei, eu tenho que participar disso aí. Eu tenho que fazer parte dessa história aí. Aí, num domingo à noite, o pastor Alain conversando com o pastor Antônio lá no púlpito, término do culto, eu cheguei e perguntei, o que eu preciso fazer para ajudar, de alguma maneira, aí na igreja? Aí o pastor Alain falou, bom, daqui a 15 dias a gente tem uma reunião de introdutores, vem participar conosco, que a nossa história de amizade, de vínculo, começa então a partir daí. E de lá para cá foram muitas histórias, né? Projeto Timóteo, muitas idas e vindas para a catedral e tantas outras coisas mais, seropédica né, e coisas desse tipo. O bom é fazermos parte da história de alguém, de preferência.
É muito bom fazermos parte da história, da vida de alguém. E se tratando da vida da igreja, é muito bom nós fazermos parte da história da vida da igreja. E é um pouco sobre isso que também nós vamos falar nessa manhã, a despeito do título, você já ter observado aí nos grupos onde foi divulgado, falando que Cristo é a nossa esperança. Mas eu quero acrescentar, de uma maneira proposital, pastor Alain, porque o título muitas vezes nos provoca a pensar muitas coisas. Mas quando começamos a olhar para o texto, nós vemos que tem muito mais do que a simples posição de um título. E o título que você tem ouvido então é Cristo é a nossa esperança. Mas eu acrescento então, à luz do texto que nós vamos utilizar na manhã desse dia, Cristo é a nossa esperança de sermos igreja. Vou repetir. Cristo é a nossa esperança de sermos igreja. Abra sua Bíblia juntamente comigo em Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, carta de Paulo a esses irmãos reunidos em Roma, em algum momento, em algum momento reunidos em Roma. À medida que você encontrar, se puder, coloque-se de pé. Eu faço a leitura na Nova Versão Internacional, mas se você utilizar a revista atualizada, a revista e corrigida, ou qualquer outra versão, a gente vai caminhar muito bem aí na leitura do texto, tá bom? Porque o âmago da palavra, ela não é deturpada. Uma palavra ou outra pode mudar, mas o sentido, o contexto é sempre o mesmo. A partir do versículo 1 diz assim, a palavra do Senhor, Romanos, capítulo 15. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, versículo 7, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Versículo 10. E também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês, gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes colocarão nele a sua esperança. Versículo 13, para finalizarmos, diz assim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Uma palavra de oração. Senhor amado, Tu és bendito para sempre.
E bendita seja a tua santa palavra, Senhor, que ecoa nesta casa na manhã desse dia. E assim como ela ecoa, Senhor, nesta casa, que ela possa ecoar nos nossos corações, Senhor. Que ela possa retumbar, Senhor, dentro em nós, sacudindo-nos, agitando-nos, Senhor. E que o Teu Espírito confirme, sim, o propósito para o qual ela é enviada às nossas vidas nessa manhã. E que todo o bem necessário que o Senhor tem reservado para as nossas vidas venha sobre nós na manhã desse dia, pela meditação na Sua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. E que a igreja possa dizer amém. Que assim seja, amados. Pois bem, queridos, Cristo é a nossa esperança de sermos igreja. Cristo, a nossa esperança de sermos igreja. Quando falamos de esperança, e nesses dias então, tão desesperadores, quando lançamos um título como esse, Cristo é a nossa esperança, a gente pensa em muita coisa. Cristo é a nossa esperança de cura, Cristo é a nossa esperança de salvação, Cristo é a nossa esperança de libertação, Cristo é a nossa esperança de sermos livres de todo o mal que tem nos assolado. Mas eu quero falar contigo na manhã desse dia, de um ambiente de esperança que precisa tomar conta da minha vida e da tua vida, nos conduzindo a sermos igreja. Nos levando a sermos igreja, povo do Senhor sobre a face da terra. E é sobre isso que eu quero enfatizar a mensagem com você nessa manhã. A carta de Paulo aos Romanos, ela vai nos trazer algumas curiosidades, pastor Alain. Algumas curiosidades interessantes, porque Paulo não plantou a igreja em Roma. Paulo não pregou em Roma. Mas ele escreve orientações a essa gente que está reunida em Roma em o nome do Senhor. Normalmente Paulo escreve cartas às igrejas que ele mesmo plantou, que ele mesmo semeou, que ele experimentou a vivência de estar naquele lugar e compreendia então as dificuldades, os enfrentamentos que aquelas pessoas tinham no seu dia a dia e vivenciavam no dia a dia. Então Paulo, por ter vivido em algumas dessas igrejas para as quais ele escreve a maioria das suas cartas, ele tinha, como alguém poderia dizer assim, muita experiência para poder orientá-los. Mas com relação a Roma, ao povo que estava ali, os cristãos que estavam em Roma, não tinha a ver com a evangelização que Paulo havia realizado. Paulo, na carta aos Romanos, ele anuncia planos de ter com aquela gente. Falando de projetos futuros, de um dia estar com eles. E o início da carta de Paulo, então, aos Romanos, já começa a nos dar um panorama de quem era aquela gente, de quem era aquele povo que se reunia em Roma. Amados, Roma, no tempo de Paulo, no tempo de Cristo, era o centro do império da época, né? Você assiste os filmes, já leu a história, você conhece muito bem essas narrativas. Era o centro do império do governo mundial da sua época, da época de Paulo. Então Roma era uma coisa assim, grandiosa demais. Era um lugar que era buscado por todos os povos das nações de todos os reinos. Era o centro da civilização humana no tempo de Paulo. Todas as primeiras coisas estavam acontecendo por ali. Todos os primeiros pensamentos sociológicos, filosóficos aconteciam em Roma. Então era muita gente em Roma. Muita gente em Roma. E em Roma existia uma igreja reunida, um povo reunido em um nome do Senhor. E quando a gente fala, então, de uma igreja reunida, no lugar onde toma uma proporção mundial, universal, muito representativa, essa igreja ou aquele povo que ali se reúne, ele começa a experimentar grandes desafios. Grandes desafios. Porque, como alguém diria, é uma igreja pequena, problemas pequenos,
uma igreja grandes problemas. E se uma igreja se encontra numa região muito populosa, ela enfrenta problemas ainda muito maiores do que nós enfrentamos aqui em Paracambi, você não tenha dúvida disso. Questões de segurança, questões administrativas, municipais, estaduais, ela vai se deparando com uma série de coisas muito mais impeditivas à igreja. E aqui Paulo, então, começa a traçar um panorama, uma visão da igreja que estava ali reunida em Roma. Apesar de haver estudiosos, pastor Alain, que dizem que Paulo não reconhecia aqueles irmãos que estavam reunidos ali ainda como igreja. Não os reconhecia como igreja, mas os reconhecia como irmãos reunidos em o nome de Cristo, mas não os identificava como igreja. Tanto que no início da carta de Paulo ele fala assim, aos amados irmãos reunidos em Roma. Ele não os chama ainda de igreja, não os estabelece como igreja, apesar de estarem reunidos no nome do Senhor. E aí a gente vai para questões denominacionais e rotulares que não vêm ao caso, mas era um grupo de irmãos reunidos no nome do Senhor. E aquela sociedade, naquele tempo de Paulo, quando Paulo escreve aos Romanos, já trazia consigo as suas adversidades, os seus problemas dos tempos modernos. Naquela época, eles já discutiam sobre o que vestir, sobre o que comer, sobre como proceder em questões sociais, e tudo isso já permeava aquele grupo de irmãos ali reunidos em Roma. Paulo escreve aos Romanos exatamente para esclarecê-los acerca dessas coisas. O capítulo 14, anteriormente a esse 15 que nós iniciamos lendo, vai falar de comida e bebida. Vai falar de fracos e fortes. Aqui no capítulo 15 ele começa falando, nós que somos fortes, porque ele está encerrando uma narrativa acerca do capítulo 14, quando ele trata com os fracos. E curiosamente esses fracos eram os judeus, porque a igreja de Roma, então agora, só para você entender esse contexto, ela era constituída por uma miscelânea de povos. Porque, como eu disse, Roma era o centro mundial de todo conhecimento, sabedoria, para onde iam todos os povos das nações e onde todo mundo queria estar. Então ali tinha gente de todo mundo, de toda a terra, de toda sorte e espécie de entendimento religioso, cultural e social. Imagine a loucura que era Roma no tempo de Paulo. E a igreja, aquele povo que se reunia no nome do Senhor Jesus, agora eram de judeus, que haviam se convertido ao cristianismo, e eram de não-judeus, ou gentios, que ele encoraja esses gentios a louvarem e engrandecerem o Senhor aqui, nos versículos 9 em diante, e eram gentios pagãos. Era essa a composição do povo que se reunia em Roma. Judeus que vinham do judaísmo, de Abraão, de Isaac, de Moisés, com todos aqueles alicerces, com aquelas bases históricas, questões religiosas e cerimoniais, e chegam gentios pagãos, gente que adorava a Deus, que tinha cara de bicho, que sacrificava pessoas. Imagine essa igreja a quem Paulo está escrevendo essa carta. Era essa a igreja de Roma, amados. Gente de toda sorte, de toda espécie, de todo entendimento, de todo histórico e religioso, reunido em o nome do Senhor. Tinha tudo para dar errado isso, amados. Tinha tudo para dar errado isso. Tudo para dar errado. E no capítulo 14, a gente vai ver então, dentro das orientações de Paulo, ele falando desses fracos. E os fracos aqui, Paulo está apontando para os judeus. Porque proibiam comer algumas carnes, proibiam algumas outras coisas, porque era a tradição deles.
e chamando de fortes aqueles gregos pagãos, gentios pagãos que haviam se convertido, chamando eles de fortes, porque eles consentiam em tudo aquilo que os judeus reprovavam. Consentiam em comer carne e não observar dias sagrados aos judeus. Amados, imagine essa gente tentando se ajustar como igreja. Imagine. Tinha tudo para dar errado, amados. Então esse é o contexto histórico para quem Paulo escreve essa carta. Era isso que eles estavam vivendo, e Paulo, ouvindo essas notícias, escreve essa carta e diz: é assim que vocês têm que proceder. E a gente chega então no capítulo 15, Paulo falando acerca de questões práticas da vida no corpo de Cristo. Ele começa então, nós vamos voltar os nossos olhos novamente para o texto que nós lemos. Ele começa no versículo 1 do capítulo 15, dizendo assim: nós que somos fortes, falando dos gentios então agora, ou daqueles que já haviam alcançado o entendimento mais espiritual, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Aqui Paulo nos dá a primeira direção para que Cristo seja a nossa esperança de sermos igreja. O apóstolo Paulo aqui aponta para a primeira condição para que Cristo seja a nossa esperança de sermos igreja. E a primeira coisa que ele diz é: não podemos agradar a nós mesmos. Antes, versículo 2, continua lendo comigo que a gente vai parar daqui a pouco nesse ponto. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Me dê a sua atenção. Primeira recomendação que Paulo dá aos romanos para que eles tivessem como Cristo a sua esperança de se tornarem igreja é a questão de agradar a si mesmo ou agradar ao seu próximo. O que é prioridade na vida daqueles que têm como Cristo a sua esperança de serem igreja? O que precisa ser prioridade para que esse povo, essa gente reunida, de fato chegue à estatura de igreja, de ser conceituado, classificado, identificado como igreja. A primeira coisa, amados, que Paulo fala aqui: vocês precisam viver para agradar ao outro. E, amados, nesses dias, assim como nos dias de Paulo já eram assim, nos nossos dias, onde somos desafiados a sermos mais para nós mesmos e menos para o outro. Você já parou para pensar nisso? Que a sociedade em que vivemos somos mais para nós mesmos e menos para os outros. Muito mais para mim mesmo e muito menos para o meu próximo. Não é? Tem até uma frase célebre aí, né, popular, né, pastor? Você também conhece? Não é? E é um contrassenso com o que diz a Escritura Sagrada, que fala assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Por que é um contrassenso com a Escritura Sagrada? Porque lá no passado o profeta falou assim: o que você tem aí? Só um punhado de azeite, um pouco de farinha. Então faz para mim primeiro um bolo e depois a tua vida se resolve. Não é? Ou seja, é o contrassenso dessa expressão popular que permeia a nossa mente, amados. Que é de fato assim algo que vai tomando lugar na nossa mente de maneira muito discreta. E a gente não percebe que muitas vezes nós tomamos atitudes onde nós priorizamos a nós mesmos, em detrimento do bem que eu poderia ou que nós poderíamos ter feito ao outro. Poderíamos ter feito bem a nós? Sim, mas também poderíamos ter feito bem ao outro. Poderíamos ter aberto mão de fazer bem a nós para fazermos bem ao outro? Sim, poderíamos.
mas a sociedade em que vivemos nos aponta para outra direção. Primeiro eu, depois eu, e se sobrar tempo, sou eu de novo. A nossa sociedade olha, amados, dessa maneira. Olha dessa maneira. E se você está pensando e construindo esse pensamento comigo nessa manhã, já vieram inúmeros exemplos na sua mente. De situações que você já viveu, presenciou, ouviu, ou que por condição humana nossa própria, em alguns momentos nós fomos os protagonistas disso. Desse não olhar para o outro, mas olharmos para nós mesmos. Acima de qualquer circunstância ou situação, termos a nós mesmos em maior estima do que o nosso próximo. Amados, a Bíblia vai dizer exatamente o contrário. Tenham em maior estima o seu próximo do que a você mesmo. E o apóstolo Paulo, então, aqui, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer isso: não agradar a nós mesmos, mas cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para edificá-lo. Aqui entra um segredo que Paulo está dizendo à igreja em Roma. Quando a gente fala de agradar, amados, não é aquela questão de fazer as vontades, entenda isso. Agradar é igual filho, né? Ah, eu gosto muito de agradar o meu filho, eu faço todas as vontades dele. Você está deformando o seu filho. Está entendendo isso? A gente está na mesma página ainda de entendimento, né? Eu gosto muito de agradar o meu filho, eu faço todas as vontades dele. Você está deformando o seu filho, emocionalmente, interferindo no caráter, na personalidade dele de maneira danosa. Porque agradar não é fazer todas as vontades. Agradar é levar para outra pessoa aquilo que nós já compreendemos que é bom para ela, que indiscutivelmente irá fazer bem àquela pessoa. Isso é podermos agradar ao outro. Isso é podermos, e aí eu dou um passo a mais, isso é podermos servir ao outro dessa maneira. Porque a expressão aqui também pode se entender, e não servir a nós mesmos, mas antes servir ao seu próximo para o bem dele. E daqui a pouco você vai entender por que eu estou trazendo a palavra servir na leitura que a gente vai continuar fazendo nesse mesmo texto. Porque uma das identidades da igreja é o serviço ao próximo, amados. É o cuidar do outro. Uma das características que em Cristo podemos ter a esperança de fato sermos igreja, é você poder fazer o bem ao seu próximo, aqueles que estão ao seu lado, aquele que comunga da fé contigo, aquele que luta com você as mesmas lutas, dores e sofrimentos por amor ao Evangelho. Então é fazer bem a essa pessoa, servi-lo antes de pedir para ser servido. Ser oportuno para ele antes de buscar a oportunidade de desfrutar dele. Então a palavra de Deus vai nos mostrar, e Paulo vai escrever então dessa maneira, a primeira atitude para nos tornarmos, segundo a esperança que temos em Cristo, nos tornarmos de fato uma igreja identificável aos olhos de Deus, é não agradarmos a nós mesmos, antes olharmos para o nosso próximo e termos ele em mais alta estima do que a nós mesmos. Amados, isso é um desafio. É um desafio, porque deixa eu fazer uma pergunta aqui básica. Quem aqui não tem preocupações? Obrigado. Não é? Quem aqui não tem responsabilidades? Obrigado. Alguém de cola ainda não tem algumas responsabilidades, mas tem responsabilidade. Ela sente fome e já pede, não pede?
para comer? Então, já tem as suas responsabilidades. Então, intrinsecamente, desde muito cedo, nós temos preocupações e responsabilidades. E tudo isso toma conta da nossa mente, tudo isso toma conta do nosso coração. E, naturalmente, isso pode nos cegar à necessidade do nosso próximo. A enxergar a necessidade, o anseio, a carência de alguém que talvez esteja muito próximo de nós, juntamente conosco, buscando essa identidade de ser igreja, e a gente não vê. Porque nós olhamos muito e muito firmemente para as nossas próprias necessidades. E, amados, entendo o que eu estou falando contigo nessa manhã. Paulo está falando para a igreja, agora eu volto de novo às falas de Paulo, as palavras de Paulo. Ele está falando para uma igreja que no início dessa carta, quando você tiver curiosidade, vai ler em casa, Romanos, todo o livro de Romanos, você vai ver que Paulo elogia essa igreja. Esse povo reunido, Paulo elogia, pastor Alain, essa igreja, pela sua generosidade, pelo seu amor, pelo seu envolvimento com o reino. Mas ainda assim ele chega no capítulo 15, ele diz, olha só, prestem atenção, existe algo que é essencial para vocês serem identificados como igreja. Sirvam uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Aquilo que vocês já têm feito, já tem sido conhecido e comentado e divulgado, e de todos já é sabido, e vocês são exemplo, mas não se esqueçam de que a essência e a esperança de vocês, de fato, serem igreja, é primeiramente terem essa característica de servirem uns aos outros. Uns aos outros. E como que eu posso, pastor, servir ao meu irmão? Bom, amados, bom que está gravado, né? Aí não tem para onde correr. Que maravilha. Amados, precisamos ser mais amáveis. Amáveis. Pastor, mas eu amo a minha igreja. Eu amo o meu pastor. Eu amo os meus irmãos. Eu não vejo a hora de poder abraçar de novo. E não ficar só dando tchauzinho ou batendo com um soco. Eu não vejo a hora de voltar novamente a olhar nos olhos e ver a expressão do rosto e poder abraçar e beijar. Eu amo a minha igreja, os meus irmãos. O amor vai além disso. O amor de Deus precisa nos conduzir para mais longe ou para mais adiante disso. Para mais à frente disso. O texto que Paulo coloca aqui, amados, a questão de agradar e de servir é para edificar o outro. O resultado de você agradar o seu irmão e servi-lo é para edificá-lo. Aí talvez alguém pensasse assim, não, mas eu vou edificar o meu irmão, ele vai crescer e eu vou, ficar aqui no mesmo lugar que eu estava. Aqui ninguém pensa desse jeito. Na igreja ninguém pensa assim. Vou servir ao meu irmão, vou fazer bem para ele, ele vai crescer, vai aparecer, o pastor Alain vai chamar ele para pregar e fazer evangelismo, entregar cesta básica e vir para a reunião de oração e impor as mãos, quando a gente voltar a poder impor as mãos. Eu não vou ajudá-lo, não. Ele vai se tornar maior do que eu. Esse pensamento não permeia a nossa mente, amados, eu tenho certeza disso. Mas por algum momento ele permeou, amados. Se por algum momento ele permeia, se por algum momento passa essa ideia na nossa mente, a gente tem que entender que quando você edifica o seu irmão, você está edificando o corpo. Ei, quem está unido no corpo? Dedo, mão, pé, cabeça, olho. Então, se o dedinho cresce, amados, a mão cresce. Não é isso? Todo mundo é edificado. Se você edifica, se você fortalece, se você ama o seu irmão, se eu sou capaz de amar o meu irmão de maneira incondicional, todo mundo cresce junto. Faz bem a todos. Quando você faz bem ao seu irmão, você está fazendo bem a você mesmo. Quando eu faço bem a você, eu estou fazendo bem a mim mesmo.
Aí Paulo então escreve aos Romanos para lembrá-los dessa essência da igreja. Lembrá-los dessa essência da igreja. Que, como eu disse, no capítulo 14, eles já estavam discutindo sobre algumas questões culturais, sociais e religiosas. E talvez o amor já não fosse tão evidente assim. Talvez o amor já não fosse tão aplicável assim. E aí, nessa questão de servirmos e agradarmos, nós temos que inserir um outro entendimento, que é sermos compreensivos. Isso tudo está no agradar, tá, amados? A gente não saiu do versículo 2 ainda não, tomara que dê tempo. Senão, no próximo aniversário da igreja, eu continuo essa mensagem. A gente tem que ser mais compreensivo. A gente canta uma música antiga, né? Pois é. Eu quero te compreender. Muito tempo, né? Essa. Nem canta mais, né? A gente nem canta mais. Eu quero te amar mais e mais, meu. Né? Eu quero te amar. Dê a mão, seu irmão. Eu quero te compreender. A gente, né, bailava. Eu quero te compreender. Aí termina o culto, a gente vai ali para fora, aí, né, nessa época podia tomar cafezinho, aí acabou o cafezinho. Aí o irmão que ficou sem cafezinho, né, fala assim, puxa vida, não guardaram um cafezinho para mim? Aí o outro irmão fala assim, mas você ficou lá dentro demorando, conversando com o pastor, tinha nada que ficar conversando com o pastor. Coisas de igreja, gente, dia a dia. Estou falando alguma coisa diferente aqui, estranha, aos nossos ouvidos? Ou aquilo que vivenciamos, estou falando de coisas mínimas, um cafezinho. Quando a gente fala de servir, de agradar, é ser compreensivo. Olhar para o nosso irmão e entender, amados. E aí a gente começa a migrar para um próximo versículo. A gente entender que ele tem falhas, que ele tem defeitos. E que nós não somos tão certinhos quanto nós achamos que nós somos. Não é? Que nós não somos tão infalíveis tanto quanto muitas vezes nós pensamos que somos infalíveis. Não é? Uma vez, numa roda de irmãos, alguém perguntou assim, numa roda de irmãos, né? Isso não é anedota, não, é fato. Alguém perguntou assim, vamos pensar, propôs, né? Vamos pensar alguma coisa que há de errado em nós. Um grupo de irmãos. Aí teve, né, alguém foi pensando, aí teve alguém que teve mais coragem e falou assim, não consigo pensar em nada. Já errou, né? Já está em apuros, né? Amado, se eu não conseguir lembrar das falhas que eu tenho, eu já tenho que estar na glória. Então a compreensão nos leva a olhar para o nosso irmão e identificar que ele tem falhas, que ele tem defeitos, que ele comete erros, assim como nós. É como se você olhasse para o irmão e visse o espelho. Não é? Como se você olhasse para o seu irmão e visse o espelho. Ei, esse aí é mais ou menos o meu reflexo. Por isso que Paulo vai dizer, agrada o teu irmão, para que ele sendo edificado, você também seja. Você também cresça em estatura, graça, na presença do Senhor. E aí a gente vai entender o que Paulo está orientando para essa igreja. Se Cristo é a nossa esperança de sermos igreja, amados, então a gente tem que agradar um ao outro. E isso não é algo assim facultativo para a vida da igreja, é algo imperativo. Eu não posso escolher agradar ou não, eu preciso te servir. Eu preciso te servir. Eu preciso te compreender, eu preciso ser mais amável contigo. E não é algo que eu possa escolher sim ou não, é imperativo. Se Cristo é a nossa esperança de sermos igreja. E isso aí nos leva, amados, para um outro ambiente, que é o versículo 5 e 6, que diz assim: o Deus
que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Até esse ponto. Observe que aqui Paulo ele avança nessa conversa, nessa orientação. Ele já nos falou, como ele disse à igreja em Roma, que para sermos de fato igreja, segundo a nossa esperança em Cristo, precisamos servir uns aos outros e agradar uns aos outros, ser amáveis, compreensivos uns com os outros. Paulo dá um passo adiante e diz, eu fico imaginando que nesse momento aqui que Paulo está ditando, que na verdade ele não escreveu, quem escreveu foi um outro irmão, né? Paulo não escreve essa carta, mas foi um outro que escreveu, lá no finalzinho você vai ler isso. A gente tem a ideia assim de que nesse versículo 5, eu fico imaginando Paulo ditando tudo que ele estava ditando, e nesse momento me surge a ideia assim, pastor Alan, que Paulo fechou os olhos, e esse versículo 5 e 6 é tipo uma oração que Paulo faz, não é? Porque ele interrompe uma construção de uma ideia e fala assim, o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É como se Paulo estivesse rogando aqui, clamando a Deus que isso viesse sobre aquela gente, que esse sentimento, mais do que um sentimento, que essa construção deles serem um só corpo, uma só unidade em Deus, viesse do Senhor sobre eles. Paulo diz que o Deus que concede perseverança também lhes conceda ser um só corpo. Porque, amados, a igreja de Roma com certeza era perseverante. Paulo usa a palavra perseverança aqui várias vezes. Sejam perseverantes, continuem perseverando, continuem se fortalecendo mutuamente, edificando um ao outro, e que o Senhor, que olha tudo isso e vê e contempla todo esse mover, lhes conceda não somente a perseverança e o ânimo que vem dele, ou seja, a força, né? Ânimo tem a ver com força, capacidade de prosseguir, deles também um espírito de unidade. Observe que Paulo aqui está construindo, pastor Alain, amados, a identidade de igreja. Servir um ao outro, perceber o contexto de sermos uma unidade. Paulo está construindo para os romanos uma identidade de igreja, algo que eles precisam observar, entender, compreender e, mais do que tudo, viver isso. Viver isso. E quando a gente olha assim, amados, a dificuldade que Paulo enxergava nessa condição para a igreja de Roma é porque nessa época aqui que Paulo escreve essa carta, Roma tinha aproximadamente 1 milhão de moradores. Tem noção do que é isso? Paracambi tem hoje 40, 50 mil? 50 mil, né? 50 mil, amados. Roma, nesse tempo do escrito de Paulo, tinha cerca de 1 milhão de habitantes. Não era gente que vinha e passava na área, de habitantes. Fora aqueles que vinham, passavam tempo e iam embora. 1 milhão de habitantes, amados. Poucas cidades no nosso país têm esse número. Poucas cidades. 1 milhão de habitantes. Agora imagine, amados, Paulo falando a esse povo que estava reunido ali, no nome do Senhor Jesus, sendo, eu não posso usar a palavra influenciado, mas eu posso usar a palavra sendo pressionados de todos os lados a não prosseguir na fé cristã. Sendo pressionados, comprimidos de todos os lados a não continuarem na vida cristã verdadeira e autêntica.
sendo tentados o tempo todo, principalmente gentios pagãos, a voltarem às suas velhas práticas, a voltarem aos seus velhos costumes, à sua velha adoração, aos seus antigos deuses. Em contrapartida, ainda tinha o acréscimo da comunidade judaica que compunha todo esse grupo. Como falamos no início, quanta diversidade de maneira de pensar, de história de vida, reunido no mesmo lugar em o nome de Jesus. Amados, como fazer isso funcionar? Se não for clamando uma intervenção sobrenatural de Deus sobre esse povo. Como que isso poderia dar certo se não fosse por meio de uma intervenção divina sobre esse grupo de pessoas reunidas naquele lugar? Tão difícil de viver deve ter sido, tão aterrorizante deve ter sido, tão preocupante deve ter sido, porque a qualquer momento poderiam ser presos, a qualquer momento poderiam ser encarcerados, lançados às feras, a qualquer momento. É no tempo dos escritos de Paulo, amados, não é mais no tempo de Cristo. É no tempo dos escritos de Paulo. Quando a gente olha, então, no versículo 5 e 6, para essa diversidade que era a igreja, de quanto ela poderia estar sendo pressionada naquele momento, o que sobe ao coração de Paulo, inspirado por Deus, é invocar perseverança e ânimo, que só pode vir de Deus, para que a unidade não fosse dissolvida. Amados, a manutenção da igreja não vem pela força do meu querer e nem pela força da sua vontade. A manutenção da vida da igreja vem pelo agir sobrenatural de Deus. De Deus. E pelo espírito de unidade que permeia a igreja. E pelo espírito de comunhão que permeia a igreja. Eu costumo dizer que quando eu venho pregar aqui em Laje, eu fico em apuros. Os hinos já me deixam em apuros. Quem está ministrando no meio do louvor já me deixa em apuros, que parece que lê o esboço. Né? Então, é mais ou menos assim. Eu fico em apuros quando eu venho pregar aqui em Laje. É um negócio, assim, fantástico. Então, quando a gente olha para esse texto, Paulo está falando isso. Não se deixe impressionar pelas circunstâncias externas. Perseverem. Tenham ânimo, força, não esmoreçam na fé que vocês têm professado, no amor que vocês têm declarado um ao outro em Cristo Jesus, porque isso vai ligá-los, apertá-los, uni-los cada vez mais em Cristo, e os identificará no meio de toda essa gente, como igreja do Senhor. Como igreja do Senhor. Não podemos nos esquecer, amados, que a sociedade em que a gente vive, dos nossos dias, não é tão diferente do tempo de Paulo. Por enquanto não estamos sendo lançados às feras ainda, né? Mas somos apertados de todos os lados para desistirmos da fé. Somos pressionados de todos os lados para deixarmos de congregar. Somos pressionados de todos os lados, circunstâncias e situações possíveis, para deixarmos de ter a identidade de igreja, para deixarmos de expressarmos aquilo que nos identifica como igreja, amados, de todos os lados. E aqui Paulo, então, diante da situação que ele vivia no seu tempo, e essas situações ecoam até o dia de hoje, nos faz e precisa nos fazer perceber que as circunstâncias externas à igreja, as circunstâncias aleatórias à igreja não podem nos pressionar ao ponto de nos dividir.
não podem nos pressionar ao ponto de nos afastar uns dos outros, não podem nos pressionar ao ponto de até mesmo fazer com que as nossas diferenças, porque somos diferentes, sim ou não? Não somos diferentes? Muito diferentes, ao ponto de talvez trazer à tona as nossas diferenças e isso nos afastar uns dos outros. As circunstâncias externas à igreja precisam servir como instrumento para unir ainda mais a igreja, para nos tornar ainda mais corpo em Cristo Jesus. Ela não pode nos afastar, ela tem que nos unir. Tem que nos fazer olhar uns para os outros ainda com mais amor e compaixão e misericórdia. As nossas diferenças, porque temos diferença, assim como aquele povo reunido em Roma. As nossas diferenças não podem romper o nosso relacionamento uns com os outros. Tampouco o nosso relacionamento com Deus. Não. As nossas diferenças, escutem esse absurdo aos ouvidos do homem natural. As nossas diferenças precisam nos aproximar. As nossas diferenças precisam nos fazer achegados uns aos outros. Porque são nas nossas diferenças, amados, que talvez nos completemos como igreja, que talvez nos ensinemos uns aos outros, e que com certeza edificamos uns aos outros, são nas nossas diferenças. Imagine se entrássemos na igreja e fôssemos todos iguais ao pastor Alain, não que tenha algum mal nisso. Não, pastor Alain não. Né? Deixar o pastor Alain. Se fôssemos todos iguais ao Mazinho. Imagine, se chegássemos na igreja, você sentasse aqui olhado para o lado, Mazinho. Eu gostar. Olhasse para o outro lado, Mazinho. Olhasse para trás, Mazinho. Imagine se chegasse na igreja e fosse todo mundo pastor Emerson. Por favor, amados. Deus tem misericórdia de nós. Por isso há diversidade. E é na diversidade que Deus fortalece o seu corpo. São nas nossas diferenças que nós somos ligados. São nas nossas diferenças que nós somos unidos e fortalecidos na fé. Uma fé que nos leva à esperança, de fato, sermos igreja aos olhos de Deus. E aí a gente compreende por que essa expressão de oração de Paulo no versículo 5, versículo 6. Porque quando a gente vive em unidade, amados, um é glorificado. E esse não é o pastor, não é o diácono, não é o líder disso, o líder daquilo, não é o irmão consagrado. Quando nós vivemos em plena unidade, um é glorificado. E esse é o Senhor. E esse é o Senhor. Esse é o propósito da igreja. Que Deus seja glorificado. Que Deus seja glorificado. E aí a gente chega então no versículo derradeiro. Ainda continua 10 minutos adiantado aquele relógio, pastor Alain? Tem um delay? Tem um delay? Tem um delay? Tem um delay, né? Que bom, puxa vida. Hoje eu posso, né? Que maravilha, que perigo. Então, o versículo 7 vai nos dizer assim, amados, olha só, para a gente encerrar por aqui. E segundo o pregadores leigos, quando a gente fala encerrar por aqui, eu só posso ir até mais 5 minutos. Né? Pregadores leigos ensinam isso. Então, o versículo 7, para a gente encerrar por aqui e fechar esse entendimento na manhã desse dia, de que Cristo é a nossa esperança de sermos igreja, o versículo 7, amados, vai dizer assim: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Versículo 8. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou, lembra do agradar e servir? Que Cristo se tornou servo dos que não são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas
feitas aos patriarcas. Me dê sua atenção, não continua lendo não, eu sei que é provocante continuar lendo Romanos, mas responde no teu coração a pergunta que eu vou te fazer. Como foi que Cristo te aceitou? Como foi que Cristo te aceitou? Lembra aí, rapidinho. Não faz lista não. Lembra só rapidinho assim, que se fizer lista talvez demore muito. Só lembra como foi que Cristo te aceitou. Lembra aí. Perfeitinho, né? Perfumado. Como diria um outro pastor, embalado para presente, né? Ah, não. Quando Cristo nos aceitou, a gente estava como? Fétido, podre, cheio de feridas, caído numa sarjeta imunda de pecado, transgressão e iniquidade. Aí Cristo nos aceitou, assim, desse jeito. Depois foi limpando, né? Depois vai limpando, dá um banho, coloca roupas novas, anel no dedo. Lugar assentado na mesa com ele em religiões celestiais. Aí o apóstolo Paulo vai falar para a gente criar essa identidade como igreja da seguinte maneira: aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo te aceitou. Oh Deus! Ah, papai! Amados, não há mais o que dizer. Não há mais o que dizer. Se Cristo é a nossa esperança de sermos igreja, está aqui a recomendação, amados, de como devemos viver. Como devemos viver. Servindo um ao outro, em amor, compreensão, não permitindo que as nossas diferenças nos separem, ao contrário, nos liguem, nos unam e nos façam o corpo de Cristo. E por mais que pareça difícil viver isso, Cristo é o nosso exemplo. Paulo nem fala para ser imitador dele nesse contexto aqui. Ele fala, ó, olha para Cristo. Olha para Cristo. Até porque que em algum momento Paulo, né, foi bem humano. Por isso que ele fala, nesse tocante, olha para Cristo. Para você poder aceitar o seu irmão. Se Cristo é a nossa esperança de sermos igreja, que essa orientação paulina possa nos fazer considerar a nossa vida nesses dias, amados, que são tão difíceis de serem vividos, que nos levam à individualidade cada dia mais, que nos levam ao esfriamento do amor cada dia mais, e que nos levam ou tentam nos levar para longe da comunhão e da unidade cada dia mais. Que a gente considere a nossa vida nesses dias e, olhando a orientação paulina, a gente possa buscar viver essas orientações. Porque se Cristo é a nossa esperança, Ele nos fará essa igreja, para que o nome dEle seja glorificado. Gostaria de orar com você um instante. Deus, Tu és misericordioso, Senhor, e compassivo, cheio de graça e misericórdia, e que nos faz olhar para as nossas vidas na manhã desse dia e enxergarmos os desafios que enfrentamos por sermos igreja, pelo buscarmos sermos igreja sobre a face da terra. Então, o que eu te peço, Senhor, juntamente com os irmãos aqui reunidos no Teu nome, é que o Senhor, assim como Paulo suplicou e clamou, o Senhor nos conceda perseverança, ânimo, força, para cada novo dia, Senhor, buscarmos em Ti, sermos igreja, Senhor, porque essa é a nossa esperança,
Se Cristo estiver conosco, se Cristo estiver no nosso meio, pelo seu Espírito Santo, caminharemos e viveremos segundo essas orientações, Senhor. Assim como Paulo clamou naquele momento, nós clamamos a Ti na manhã desse dia. Dá-nos perseverar, Senhor. Dá-nos olhar para a Tua face, mas não nos esquecermos de olharmos para o nosso irmão. Dá-nos olhar, Senhor, para Ti, o nosso socorro, mas permita-nos olhar para o lado e socorrermos uns aos outros, em amor, em compreensão e misericórdia, ó Pai. Porque assim, ligados por afetuosos laços de amor e graça e misericórdia, seremos fortalecidos e cada dia mais edificados, um só corpo, para a glória do Teu santo nome. Assim suplicamos, dando graças a Ti, Senhor, pois sabemos que é o Senhor quem ordena sobre nós tamanha bênção. Louvado seja o Teu nome. Amém e amém. Muito obrigado, amados, pela paciência, pela atenção e pela compreensão em Cristo Jesus. Agora a gente chega, né? Glória a Deus. Bom, vamos orar pela vida do nosso pastor. Expressão sempre de gratidão, né, pela sua generosidade. E aqui uma singela lembrança. Isso daqui é para você. Vai ser útil nesses momentos agora. Sim. Como já tem sido aí para algumas coisas. Isso daqui é para Gi. Bom. Manda um abraço. Estende as suas mãos, vamos agradecer. Pai amado, sempre para nós é motivo de muita alegria. E recebemos, ó Deus, o Teu servo, o pastor Emerson. Falar de pastor Emerson é olhar e ver toda a sua casa. É ver a vida de Gisele, vida de Lucas, ó Deus, agora, ó Pai, o senhor Lucas. Lá, ó Pai, casado com Beatriz. Nós louvamos o Teu nome também pela vida do Pedrinho, Senhor Deus. E que assim que Tu continue, ó Pai, provendo, sustentando, abençoando os dias do Seu servo, da sua família, com longevidade, saúde, Senhor, e aonde quer que ele esteja, como apregoador da Tua palavra, seja um instrumento de Deus, amém, para a edificação, fortalecimento da Tua igreja e do Teu povo. Nós oramos, agradecidos pela Sua presença, ó Deus, nos abençoando nesses dias de celebração a Ti, pelo aniversário da igreja, e que o Senhor assim, ó Pai, retribua, segundo a Tua graça, o Teu poder e a Sua misericórdia, no nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Benção, né? Uma escola dominical, pastor. Muito obrigado. Uma mensagem realmente para nós, quanto igreja, quanto povo. E eu vibro muito, eu fico ali visualizando. Quando o pastor Emerson começou na introdução, eu fiquei imaginando ali, ele usando o contexto, né, de judeus que se converteram, gentios. Aí eu pensando, e o culto no lar, como vai ser? Não, a gente vai lá na casa do Judá. Na casa do Judá, em cima da mesa, lá tem um candelabro, uma estrela de Davi, né, os elementos tudo do judaísmo ali e tal. Aí o outro dia na casa lá, vamos arranjar aqui um irmão aqui meio grego, romano, Crespo. A gente vai lá na casa do Crespo, chegou na casa do Crespo, o Crespo vai chegar, né, tem elementos, tem anjo pendurado lá nas paredes. No dia que estava na casa do Judá, comeram lá um carneiro assado. Aí chega na casa do Crespo, olha só, o leitão, a pururuca, torresminho, o judeu. Que isso? Não, uma carne de porco a gente não come. Aí começa a entrar esses problemas, essas diferenças. Não, então vamos fazer o seguinte, cada culto no lar vai ter o pão. Que é o pão é tremendo, né? O pão está na mesa de todos, seja do rico ou do pobre.
E aí eu fiquei ali pensando, que bênção de Deus. E é essa obra, amados. Jesus, o texto, o pastor leu na NVI, né? Fala aceitou, na corrigida, na atualizada, fala acolheu, né? Acolher o outro, assim como Cristo nos acolheu, com essas diferenças. É só olhar para aquilo que Cristo fez. Dos discípulos, ele escolhe lá, Cirineu, Zelote, Simão Zelote. Vai ver as histórias do Zelote. Quem era o Zelote? Os homens eram de guerrilha. A vontade deles é uma oportunidade de montar ali uma conspiração contra o Império Romano e guerrear mesmo. Não tinha arma de fogo, mas era faca, espada. Aí Jesus bota, não, vou botar um doido desse daqui, junto aqui dos discípulos. Aí vai lá, Simão Zelote. Aí, para poder ficar mais complicada a diferença, pega um publicano, coletor de imposto. Meu irmão, saía faísca. Mas tudo isso Jesus vai e mostra para eles quem é o exemplo. Então não era para olhar para Pedro, não era para olhar para João, não é para olhar para Simão Zelote, não era para olhar para Mateus, que era o colhedor de imposto. O nosso olhar tem que estar em Cristo. Né? Hoje, deu até vontade de participar da ceia, né? Porque essa mensagem é exatamente isso, amados irmãos. A gente aprender a ser igreja, a gente acolher o outro, entender a diferença e continuar olhando para Cristo, que deu exemplo para nós. Né? Falando aí dos mandamentos da mutualidade, que tem a ver com reciprocidade, que é amar um ao outro, orar uns pelos outros, acolher, aceitar uns aos outros. Muito obrigado, pastor Hermes, muito obrigado. Então, você que vai ter a oportunidade de assistir, eu gostaria de falar antes de você ouvir a mensagem. Se eu soubesse, né, tudo que o pastor ia falar, né? Uma mensagem excelente para nós de escola dominical, para a igreja, para a gente aprender. E ao invés de ficar, irmão, fite os seus olhos em Cristo, contemplemos a glória de Deus, e o mundo aos poucos se apagará sobre a luz da glória de Deus. Vamos ficar de pé. É olhar para Cristo, olhar para o Senhor, acolher, aceitar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, ajudar uns aos outros, porque nós estávamos tudo no mesmo pacote. Ei, eu e você estávamos no mesmo pacote, né? Romanos mesmo, ele diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, não tinha chance para ninguém, todo mundo em queda livre, o inferno era o nosso destino, mas Ele nos amou, Ele nos acolheu. Então, é desafiador para a minha vida essa palavra, acolher como Cristo nos acolheu, aceitar como Cristo nos aceitou. Opa, tem muita coisa para a gente melhorar, não é verdade? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Muito obrigado, Senhor. Pai amado, obrigado a Deus por essa rica oportunidade de ouvir a Tua palavra, de ser confrontado, de reconhecer quem nós somos e realmente ver que não há muita diferença dos conflitos que existiam naqueles dias de Paulo, de Pedro, com todas essas nuances diante das tradições de cada um, de cada povo, dentro do que comia, o que o outro não comia, do que o vestia, o outro não vestia. E então, olhar para Cristo é que faz a diferença. A Ele seguir. Nós precisamos, às vezes, nos calar, como a voz que estava lá no Monte da Transfiguração, quando Pedro começou de ideia, vamos fazer uma tenda para Jesus, outra para Moisés, outra para Elias, e o Senhor o calou e disse, olha, a Ele ouvi ao Filho, ouvi ao Senhor Jesus, ouvi aquele que tem razão, aquele que nos acolheu, que nos aceitou. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse amor, que essa palavra, Senhor Deus, continue falando ao nosso coração nesse dia, e aqueles que vão ter a oportunidade, através, ó Deus, dessa gravação no YouTube, no Facebook, que assim também sejam edificados, e que possamos continuar aprendendo a viver quanto igreja. É isso. E aí, então, bem ajustado, consolidado, servindo uns aos outros, vamos edificar esse corpo, que é de Cristo. Que é de Cristo.
Então, Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, muito obrigado por essa manhã, que o Senhor continue, ó Pai, recebendo a nossa adoração, dos nossos cultos, logo mais, ó Deus, também com o pastor que virá e será um instrumento nas suas mãos, os irmãos que vão estar aqui, assim, ó Deus, como teu servo lá em Paracambi, ó Deus, seja com o teu povo que se reúne para adorar e glorificar o teu nome. Ó Pai, ao nos despedirmos deste lugar, pedimos que o Senhor nos leve debaixo das suas santas e poderosas mãos, nos conduzindo ao nosso lar, tendo o restante de dia abençoado, na refeição, no almoçar, ó Pai, ao redor da mesa. Deus abençoe cada casa, cada família que se reúne, Senhor Deus. Nós somos gratos a Ti e entregamos esse culto. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha um bom dia, vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.